É também tratado por estudiosos da bioética o respeito e os limites que devemos ter ao lidar com os animais, os outros animais. Seja para o cuidado à alimentação, seja para a utilização comercial deles, né? Pois são seres vivos, dotados de sentidos e capazes de sofrer, né? Sofrem também, principalmente em certas situações. Agora, eu vou falar sobre 4 princípios da bioética tratada por esses dois pensadores, né? Beauchamp e Children. Eles vão estabelecer 4 princípios que devem nortear o trabalho da bioética, tanto para as ciências, que utilizam as cobaias, né, quanto para as técnicas bioéticas e médicas que lidam diretamente com a vida. Esses princípios eles são ligados a teorias éticas conhecidas, que nós já estamos discutindo aqui em nossos encontros, e ganham um contorno e suas formulações voltadas para a vida animal também. Primeiro princípio é o princípio da não maleficência. O que é isso? Consiste na proibição, por princípio, de causar qualquer dano intencional ao paciente ou à cobaia, no caso, né, de um laboratório. A sua mais antiga formulação pode ser encontrada no juramento de Hipócrates. Hipócrates era um pensador grego que foi considerado um médico, e ele que inicia com toda essa preocupação da medicina naquela época ainda, e ele vai estabelecer o respeito à vida. Tá? Por isso que no século XX, né, no século passado, foi estabelecido como um princípio bioético pelos estudiosos, né, esse respeito também, estudiosos Dan Closer e Bernard Goetz, esse mesmo respeito, esse juramento com a vida. Um exemplo rápido, você vai fazer uma cirurgia, e aí eles vão te dar um sedativo, né, anestesia, e você vai dormir. Então os médicos vão ficar ali com o seu corpo. Então eles têm que ter este cuidado, têm que ter esse respeito para cuidar com este corpo. Porque depois que faz a cirurgia, você vai acordar. Então, durante o processo, todo um procedimento de respeito profundo. E os médicos têm consciência disso. Os técnicos em biologia, né, em biomedicina, todos eles têm essa consciência. Tá certo? Agora, existem as exceções. Aqueles que não vão respeitar e que vão burlar, mas podem ser punidos. Né? Bom, o segundo princípio é o princípio da beneficência. Eu vou ler direto no texto. Pode ter seu germen encontrado no juramento hipocrático, né, desse médico lá da Grécia Antiga, em que se é afirmado que o médico deve visar o benefício do paciente. Tá? Eles vão ter esse compromisso, o benefício do paciente. Beauchamp e Children vão além. Eles vão estabelecer que tanto médicos quanto cientistas que utilizam cobaias devem basear-se no princípio da utilidade, visando a provocar o maior benefício para o maior número possível de pessoas. Então, se eu vou usar um ratinho, um macaco, um cavalo, para fazer um teste, com todo respeito, com toda ética, com todo zelo, para a humanidade, que primeiro o remédio ele é testado no laboratório, depois ele passa a fazer teste em animais e por último ele vai fazer teste em pessoas que se tornaram voluntárias. Eu não posso chegar numa pessoa e aplicar sem que ela saiba um determinado remédio. Existe um filme que vocês podem ver que se chama O Jardineiro Fiel. Ele é baseado em fatos reais. Eles estavam querendo descobrir um remédio para uma doença que ia se espalhar pelo mundo, né? E aí eles começaram a fazer testes nas mulheres, na África, na Nigéria, né? Nessas mulheres que estavam com AIDS. E elas não sabiam. E elas morriam antes do tempo, até que 2 pessoas descobriram, um médico e uma moça. Eles foram assassinados porque eles descobriram que havia ali um erro, uma falta de ética, da bioética, e eles denunciaram.
tá certo? Mas depois o caso veio à tona, né, e se tornou num filme, se chama O Jardineiro Fiel, tá? O filme ele é romantizado, mas ele retrata um pouco da história. Então esse é o segundo princípio. O terceiro princípio é o princípio da autonomia. Tem suas raízes na filosofia desse autor que eu falei antes, chamado Immanuel Kant, que vai dizer que nós temos que agir pelo dever, é nossa obrigação cumprir com nossas responsabilidades, tá? Então, ele busca aí romper a relação paternal, tá, entre o médico e o paciente, e impedir qualquer tipo de obrigação de cobaias com a ciência. Pessoas não podem ser cobaias, tá? Visando, quer dizer, assim, trata-se do respeito à autonomia do indivíduo, pois esse é responsável por si. E é ele que decide se quer ser tratado ou quer participar de um estudo científico. 4 anos atrás eu fui convidado para participar de uma pesquisa científica. E aí a pesquisadora me deu lá a responsabilidade com relação à doença que ia ser pesquisada e dos efeitos colaterais. Eu não me senti em condições de participar da pesquisa. Eu disse para ela, olha, eu não tenho condições de participar da pesquisa. Ela, muito bem, é direito seu, tá? E se você quiser contribuir, ótimo, se não, é direito seu. Não, eu não tinha condições de participar da pesquisa. Várias outras pessoas participaram, né? Então, é esse sentido, é o sentido da autonomia. Nós somos autônomos. Nós não pomos. Agora, se você quer assumir essa responsabilidade também, aí você diz para o médico, eu aceito sim participar do processo e vou tomar o remédio, né? Quer dizer, mas princípio da autonomia, tá? Bom, e depois vem o quarto princípio, que é o princípio da justiça. Esse princípio ele é muito importante, por quê? Porque ele é baseado na teoria da justiça. Tem um filósofo norte-americano, tem não, que ele já é falecido, chamado John Rawls, ou John Rawls, né? Alguns pronunciam John Rawls, outros pronunciam John Rawls. Esse princípio visa criar um mecanismo regulador da relação entre paciente e médico, tá? A qual não deve ficar submetida mais apenas à autoridade médica. Ele sabe, ele tem um conhecimento, mas ele nos convida a participar, ele nos convida, por exemplo, os médicos que eu frequento, eles estão sempre perguntam, olha, eu tenho esse remédio aqui e tem esse, qual que você quer? Aí eu pergunto, mas qual é o que vai fazer melhor efeito e tal? Ele me explica, tá certo? E ele diz, muitas vezes o médico fala assim, olha, eu gostaria que você comprasse não genérico, mas esse que eu estou indicando. Ele é mais caro, mas o efeito é melhor, tá? Outro médico fala, não, você pode comprar o genérico porque ele funciona tal qual. Então tem essas discussões também que faz parte desse universo da bioética. Bom, agora, tal autoridade, que é a autoridade do médico, né, que é conferida ao profissional de saúde ou ao profissional ligado a essa área, devido ao seu conhecimento e pelo juramento de conduta ética profissional que ele teve. Todos nós passamos por um juramento ético na formatura. Então deve se submeter à justiça do país da qual eu convivo, que agirá em caso de conflito de interesses ou de dano ao paciente. Então isso tem que ter muito cuidado, tem que ter muita lisura com relação a essas estruturas aí. Então, até o momento eu trabalhei aqui com vocês esse conceito de bioética e da responsabilidade dela para conosco, tá certo? De lidar com esse campo, né? Eu sou professor também de áreas da saúde, como enfermagem, atualmente, já fui professor do curso de nutrição, e lá na enfermagem a gente trabalha com eles. Eu não dou aula de ética na enfermagem não, né? Mas eu dou aula de antropologia, para entender esse universo e discuto com eles algumas questões nos dias de hoje, né? De como tratar o indivíduo como sujeito, como pessoa responsável. E lá, nessa faculdade, eu fazia um trabalho em conjunto com a professora de citologia, de anatomia e de fisiologia, e nós, uma vez por ano, nós íamos com os alunos ao laboratório da UFMG de anatomia e fisiologia,
onde você tem, né, o ambiente propício e a gente passa uma tarde inteira nesse laboratório. Aliás, passa um dia inteiro, né, discutindo. São 2 laboratórios, o de fisiologia, né, e o de anatomia. Então, aí ali tem todo um respeito, tem todo o cuidado, não pode filmar, não pode fotografar, a gente não pode sair falando certas coisas para não banalizar aqueles corpos que estão ali para estudo. Tudo isso envolve bioética. E não só com relação ao ser humano, com relação também à vida, tá certo? De modo geral. Porque se eu cuido da vida, eu cuido do ser humano. Se eu cuido do ser humano, eu cuido da vida. Tá certo? Tá bom, gente? Então, agora sim, nós vamos entrar agora na teologia. Qual é a relação dessa disciplina bioética com a teologia? E aí o nosso subtítulo é A Vida, Dom de Deus. Bioética, né? E aqui eu trago um pequeno fragmento do Irineu de Leão, teólogo lá das antigas, do início da igreja. A glória de Deus é o homem vivente. A glória de Deus é o homem e a mulher vivente. Certo? Então, o objetivo desse nosso debate aqui hoje, desse nosso encontro aqui hoje, é estabelecer a importância da vida humana e refletir sobre o mecanismo ou os mecanismos que vão contra a vida em geral. Contra a vida em geral. O nosso vídeo de hoje, né, vão ser 3 vídeos. Eu vou ocupar toda a parte da primeira aula, como se a gente estivesse lá na sala de aula e ocupar todo aquele primeiro horário de mais ou menos 50 minutos, 1 hora, para fazer uma exposição, tá certo?